Leitura do livro História de um Homem, de Pietro Baldi. Capítulo 20 Revolta. Foi por este tempo que Nietzsche lhe falou no seu Assim Falou Zaratustra. Repara, ó meu amigo, na solidão. Onde termina a solidão, aí começa o mercado. Longe do mercado e da glória, tudo que é grande se retrai. Foge da solidão. Inumeráveis são os pequenos e os miseráveis. Salva-te de sua invisível vingança. Contra ti, todos eles desejam vingar-se. Sim, os vis são prudentes. Pensam muito em ti na tua pequena alma. Tu lhes deste motivo às suspeitas. Punem-te por tua virtude. E no fundo não te perdoam senão teus erros. O teu orgulho taciturno irrita-os, a sua miséria arde contra ti no desejo de uma vingança invisível. Aquilo que em ti é grande não faz senão torná-los mais desejosos de fazer mal. Depois desses conselhos, Nietzsche punha a nu toda a sua revolta. Parece-me agora o mundo obra de um Deus sofredor e crucificado. Aquele Deus que eu criara era a louca obra de um homem, como são todos os deuses. Aquele outro mundo está muito bem fechado para os homens. Aquele mundo humano e desumano é um nada celeste, e o útero do ser não fala absolutamente ao homem. Na verdade, é muito difícil provar que o ser é, mais difícil fazê-lo falar. Não escondas mais a cabeça na areia das coisas celestes, mas levanta-a com liberdade. Uma cabeça terrestre que cria o sentido da terra. A guerra e a coragem realizaram coisas maiores que o amor do próximo. Na sua descida involutiva, o nosso personagem ia se habituando a esta outra orientação que lhe oferecia visão diferente e dava novo sabor às coisas. Assim via os homens e a vida, não mais colocando-se no alto dos céus, mas da própria terra, e naturalmente tudo lhe parecia diferente. No profundo de sua nova miséria, compreendeu que ia precisar de terrível coragem para viver assim sem Deus, sem a doce música espiritual do Evangelho, sem esperança, sem poder pedir auxílio no meio de uma realidade impetuosa. Certamente, a figura de Lúcifer tinha sua grandeza e sua beleza, um Lúcifer revoltado que ousa, sozinho, desafiar o universo. Já não era o tempo dos doces sonhos. Era preciso dar-se aquela coragem amarga e terrível de saber viver por si entre cegos perdidos no universo. Não era homem para apiedar-se de si mesmo e pedir socorro. Preferia ir até o fundo, enfrentando o problema sem acomodamentos. Precisava fazer com urgência para si mesmo uma filosofia objetivamente sólida que orientasse na realidade. Precisava fundar outras bases objetivas para a nova verdade que aplicasse este mundo. Uma verdade mais resistente e concreta que a outra destruída. Uma verdade que pudesse, afinal, não mais desmoronar. Fora desiludido, queria agora coisa segura sólida. Uma realidade de ferro, materializada em fatos, indiscutível, universal e sempre presente, sempre válida e aceita pelos seguidores de todas as verdades. E onde encontrá-la, senão no mundo dos fatos, na realidade da vida? Só a verdade biológica representava, ao menos na Terra, a linguagem universal, entendida por todos, permitindo entender-se, mesmo com os animais. Uma verdade finalmente aceita por todos, verdadeira sempre aplicada aos seres, vivida por todos, mesmo pelos que a ignoram, ou não creem nela, ou a negam. Esta era finalmente a verdade do consenso unânime, imposto pelas leis da vida. Era a indiscutível. Era preciso fazê-la contar pela voz dos fenômenos que a exprime no ambiente terrestre. Só essa podia ter a solidez que apenas a aderência experimental à realidade pode dar. Só com esse método mais universal poderia medir tudo e explicar a conduta dos homens, religiosos ou ateus,
de todos os homens, fossem quais fossem suas afirmações teóricas. Desejava compreender por quais razões biologicamente verdadeiras tinha um homem que ele agora observava agindo assim. As delicadas construções espirituais do céu não resistiram, e desta derrocada queria compensar-se com a conquista de solidez sobre a terra. Já que tinha de limitar seu tempo, queria ao menos resultados seguros. E a terra tinha a ciência materialista, já orientada nesse sentido, objetiva, experimental, concreta, utilitária. Sem mais imersões no imponderável, já agora negadas à sua cegueira, como a de seus semelhantes, a sua verdade não podia já ir além dos resultados oferecidos pela percepção dos sentidos. Tinha que se limitar a ouvir a voz dos fenômenos, para que estes lhe revelasse o próprio significado, e com ele a verdade terrestre que continham, porque neles ela devia estar sempre presente. Devia agarrar-se às manifestações dos fenômenos e da vida, porque certamente elas exprimiam as suas leis. Podem existir também outras leis, mas esta é, sem dúvida, a lei do ambiente terrestre, a sua verdade. E encontrou a realidade biológica, impiedosa, bestial, lei de luta pela vida, de seleção dos mais fortes. Encontrou-se diante dos instintos primordiais da animalidade, os motores alimentares da existência, a fome, o amor, a evolução para a conservação individual, como para a conservação da espécie. Era uma verdade bem magra, esqueleticamente animalesca, mas indiscutível. Certamente era triste essa mutilação de quem reduz todo o seu ser à sua própria estrutura animal. Mas não era esta a realidade da vida? Não era vão tentar a superestrutura do ideal? Não era essa a hora da degradação involutiva? Ele poderia ter se retraído e permanecer no centro morto de seu espírito, ali se deixando extinguir sem reagir, em triste depressão e renúncia à vida. E em verdade foi essa a primeira tendência de seu espírito, logo depois dos casos descritos. Viveu, depois dos golpes recebidos, um período de anulação que eu teria levado à morte se não tivesse sobrevindo um irresistível instinto de vida. Tinha de reviver, se não mais no céu, ao menos sobre a terra, não importa ser diferente. Se seguir um período de renovação, mesmo em sentido inverso, ao abatimento da morte, seguiu-se então a reação da vida, a resignação do vencido, a revolta de Lúcifer. Tudo era lícito, menos renunciar à vida. Não era hora das virtudes passivas da paciência, mas das virtudes ativas da força. Quero viver, gritou ele. E sua vida foi um grito de revolta. Aliás, não tinha escolha. Se desejava sobreviver, não lhe restava outro caminho. Não era esta a hora das trevas? Portanto, coragem. Precisava suportar até o fim a prova da animalização. Quem iniciara esse suicídio espiritual? Quem o provocara? Ele procurara-o ou desejara-o? Tudo estava disperso, condenado, repelido. Tudo o que era o melhor de sua alma e que ele dera pelo bem. Suas intenções tinham sido alteradas, os seus livros acusados. A voz mais alta e verdadeira de sua vida fora negada e sufocada. Semeara sobre terra envenenada, atirara seus trabalhos, suas dores, seu sangue na lama. Não podia mais. Não lhe era possível deter as consequências, impedir as reações. Desenvolvia-se nele um drama terrível, superior às suas forças, drama do qual ninguém se ocupava, ninguém via e no qual ele morria. Turbilhão gigantesco arrastava o mais forte que sua vontade e sua resistência. Que o mundo era inimigo, ele o sabia, mas que Deus o abandonasse assim quando estava naquela exaustão e sozinho, não possuía forças para se voltar para ele, não poder salvar-se. Isso estava acima de sua compreensão e das suas forças. A suprema ironia do mal vitorioso ria-se em torno dele, enquanto se desmoronava as ruínas do edifício espiritual, construído com tanto trabalho e tantos anos de sacrifício. O último fio de vida gritava: quero viver, não posso morrer. Este era o delito de sua revolta. Com certeza Deus, sempre presente, observava, vigilante, o fundo destes desesperos, mas ele não o sabia.
Se o inferno existisse sem a sensação de Deus, que inferno seria? Jamais se procurou tanto a Deus do que quando se está perdido. Jamais ele é tão afirmado do que quando é negado. Jamais está tão presente do que quando parece ausente. Aprofundou-se lentamente por sucessivas demolições, enquanto Cristo ficava longe de suas sensações, na glória dos seus céus. Ao contato da dura realidade humana, as passadas visões tinham-se pulverizado. No seu novo estado, perguntava se verdadeiramente elas tinham existido, se não teriam sido unicamente criações de sua fé. Assombrara-o o súbito abandono do alto, a inesperada cegueira e a observação de que, quando já não tivera forças para subir até Deus, pela própria tensão da fé, Deus desaparecera de suas sensações. Perguntava a si mesmo, se os caminhos da fé podem assim fechar-se, se tais realidades estão na dependência do meu estado nervoso, de minha capacidade de percepção, existirão elas objetivamente ou são as condições que as criam? E quando a minha força de percepção vem faltar, elas logo desaparecem. Que valor probatório pode ter uma realidade experimental que a cada momento está sujeita a desaparecer? Naturalmente, não são os nossos sentidos que fazem os objetos que percebemos, mas é certo que sem esses sentidos, os objetos, ao menos para nós, não existem e a dúvida nesses momentos é justificada. Tratando-se de coisas menos garantidas do que habitualmente, menos valorizadas pela experiência de todos, a dúvida é mais plausível. E concluía, a fé é uma ilusão ótica pela qual vemos como reais as projeções das criações de nosso pensamento. As verdades estão em nós e não fora de nós. Por isso, existe aquilo em que cremos, mas apenas porque acreditamos. Os conceitos em si não existem, são vibrações de pensamento no cérebro humano. Os ideais não existem, há pessoas que acreditam neles. O homem realiza inutilmente o esforço de criar com a fé uma realidade diversa da horrível realidade da Terra, porque o projeto de construção que ele antecipa com sua fantasia, o modelo em torno do qual trabalha, é tão alto e inacessível, tão cercado de obstáculos da resistência da Terra rebelde, que não se realiza nunca. Na prática, nada cria, nada move. Uma dúvida o atormentava, sobretudo, natural consequência de seu novo ponto de vista. A sublime utopia do Evangelho é aplicável na Terra ou ter-se-ia enganado, sacrificado inutilmente a sua vida e teria, talvez, de recomeçar do princípio. O problema não interessava a ele somente, mas tinha um âmbito muito mais vasto. Por que um irredutível contraste entre o Evangelho e os instintos animais do homem, expresso nas leis biológicas? Será o Evangelho antibiológico? Como se pode pretender que a lei do céu seja aplicável na Terra, onde existe a matéria humana e não o espírito angélico, onde os instintos, o corpo, as exigências do ambiente, as leis da vida, tudo é tão diverso? O mundo guiava-se por outra tábua de valores, por cima da qual está a força, onde a qual todos se prostram, e que tem o seu decálogo, no qual é condenada a resignação, a miséria dos fracos e é exaltada a revolta, virtude dos fortes. Condena-se a fraqueza, pecado capital, e condena-se o Evangelho, refúgio dos vencidos. A paciência e o perdão são tolices supremas. Os dois mundos tinham cada um o seu sistema completo, que se contradizem. Ele perguntava se os ideais espirituais não seriam antibiológicos, antivitais, um verdadeiro suicídio no plano animal. Se seria absurda e impossível a pretensão de os realizar no ambiente terrestre e se não seria suprema utopia a tentativa de transplantar a ordem de valores construídos para o céu a um ambiente criado para a terra. Não falava, claro, a inconcebabilidade congênita, a revolta da matéria contra o espírito. Não lhe mostrava a realidade prática que, em lugar de se compreenderem e fundirem, os dois princípios lutavam para se excluírem. Tudo lhe dizia que o Evangelho é uma linda, mas irrealizável utopia. E tal ponto de ser no mundo, que assumia e fazia sua toda aquela psicologia. Só assim poderia compreendê-lo.
mantendo-se antes de tudo na sua posição, no seu ponto de vista que justificava seus atos e considerações. Precisava viver no mundo, com o mundo, tornar-se mundo. Sua posição atual tinha uma lógica impiedosa, que, em consequência dos últimos acontecimentos, não podia ser diversa. De resto, essa lógica seria a mesma que, prolongando inexoravelmente, deveria mais tarde salvá-lo. Ele podia ser tudo, menos um preguiçoso inerte e hipócrita. Era o tipo indômito no espírito. Esse tipo não se pode mobilizar. Poderá ceder, mas não renunciar à própria atividade. Não era homem de acomodações, já o dissemos, nem para se conformar a vegetar. Já vimos que o céu lhe fora fechado por muitas forças contrárias e convergentes para aquele resultado. Não lhe restava, para sobreviver, outra escolha senão seguir a experiência do mundo, ou seja, da força e da vontade. Dada a derrocada imprevista de suas superconstruções espirituais, a sua reação tinha de ser por força inferior. Importava que ele trouxesse em si mesmo o princípio da reação, que é o princípio da vida, aquele que faz o homem vencer no plano da matéria como no plano do espírito. Os que possuem esse princípio de vida sempre se salvam, e isto é uma riqueza de recursos, uma potência congênita que supera os vagões da tempestade e guia ao sucesso. Vale mais uma alma pronta e ativa do que 100 almas inertes. A primeira cairá em todas as crises, de que as segundas sentirão o dever de se escandalizarem, mas se salvará. As outras, com suas práticas metódicas, permanecerão no pântano onde o espírito morre. As almas ardentes feitas de tempestade, se têm os grandes vícios e as grandes fraquezas, têm também os grandes recursos. E se são capazes de muito pecar, são capazes também de muito amar e muito subir. A primeira reação, dirigida ao plano inferior, muito escandalizou os metódicos bem-pensantes, mas foi para ele o meio de alcançar a sua segunda reação, de que aqueles jamais seriam capazes. E esta o salvou, reconduzindo-o ao bem, muito mais alto do que antes. O destino prepara-lhe essa prova, que era de novo gênero, e ele aceitou-a, como aceitou todas as outras. E não só a aceitou, como utilizou-a. Encontrou ocasião de observar este mundo, para compreender-lhe bem a estrutura, estando dentro dele, depois de o haver observado sempre de longe. E ele, que sempre figurara como um fracassado, procurava por instinto os pontos débeis para vencê-los, já agora com maior competência. Assim, aquele mal se transformara em bem. Se as diversidades o prostravam, nem por isso ele se transformara em outro. O tipo de um homem não pode ser profundamente mudado por circunstâncias exteriores. O tipo não se destrói. E já que por agora não podia viver segundo a lei do céu, ele se enquadrou na lei do mundo, para ver se assim lhe seria possível viver. Se o sistema precedente havia dado tão tristes resultados, não lhe restava senão modificá-lo. E concluía que a vida, embora horrorosa pelas adversidades e pesada pelos trabalhos, superamentos e provas, é sempre uma experiência muito interessante. Embora brutal, sempre era digna de ser vivida. E já que era necessário entrar no mundo onde não existia piedade para os fracos, mesmo mártires, e onde a revolta é a condição de vida, o seu grito foi rebelião. Colocado no mundo, olhava agora todas as coisas com um senso diverso e tornava a fazer, de um ponto de vista prático, a pergunta: seria o evangelho antibiológico? A ação das religiões, julgadas através da realidade biológica, parecia-lhe desastrosa. A realidade biológica deseja a seleção do mais inteligente, ativo e forte em todos os campos. Ora, o princípio religioso da bondade, que na origem tinha uma sadia função biológica, criadora de coesão social, transformara-se à força dos desvios, acomodações e, digamos mesmo, traições humanas, num sistema protetor que possibilitava o pacífico crescimento dos ineptos, dos fracos, dos parasitas. Olhava tristemente o languido exército, a tépida corte dos seguidores que a chamam original dos mártires.
por eles também imolados, não conseguiam mais agitar nem inflamar. Praticado na terra, qual melancólico sonho, esse reino dos céus foi falsificado para enquadramento de débeis acomodados. Repugnava-lhe a virtude mutilada da ação reduzida ao negativo, a bondade abastardada, a indolência, a religião transformada em sinécura hereditária. A sombra protetora daquela bondade, se conseguira suprir o trabalho da luta, que é a base do progresso da vida, e se puder operar uma relação inversa. Assim, modificadas, as religiões invertiam suas funções e resultados. E ele perguntava a que criação de estranho tipo biológico se chegaria depois de algum tempo, se continuasse nesse caminho. Afligia-se ao ver tão poderosas forças espirituais, assim falseadas, falirem e desmoronarem-se até se tornarem o oposto do que deveriam ser. Só a salutar reação das leis biológicas inferiores e condenadas poderia sustar esse adormecimento, desalojar os parasitas, agitar o lodo para evitar a putrefação. Tentara falar, mas a sua voz, perturbadora dos adormecidos, fora sufocada. A palavra estava agora com as leis da vida, pois que é absurdo tentar matá-las com a preguiça. A vida sabe se defender e insurgir-se. Solta seu brado de guerra que afasta as incrustações antivitais que sufocam o progresso. A esta lei sujeita-se todos os que vivem sobre a terra. Quando o espírito trai a sua missão e se degrada no ócio, então as leis inferiores da terra são chamadas para lhe dar uma salutar lição. Então a terra é mobilizada para despertar com a dor o apetite das coisas do céu. Quando o espírito se afoga na forma e a religião é um convite para vegetar. Quando se exalta a obediência para que seja mais fácil o comando do homem sobre o rebanho, são, sem dúvida, salutares todas as tempestades que sacodem os ângulos mortos da vida e trazem tudo à luz da luta, à luz do sol. Então, o espírito que renunciou à sua supremacia verdadeira, não conseguindo libertar-se das leis da terra, a essa se liga, colocando-se em seu nível, indefeso diante da lei do mundo, que o macera até a sua primitiva pureza. Nessas comprovações, ele encontrava a explicação da inconciliabilidade prática entre a lei do céu e as leis da terra. Se o evangelho era elevado demais para ser aplicado ao mundo, o mundo estava baixo demais para ser erguido até o evangelho. Compreendia o homem e compadecia-se dele. Como pretender que este superasse as leis biológicas? No mundo, a luta salutar e esclarecedora adoece na preguiça. A coragem tem a sua sombra na astúcia. Cada virtude tem uma irresistível tendência para enfraquecer. Ao lado do triunfo do vencedor está a miséria do vencido. É natural, por isso, o parasitismo e a busca das posições protetoras. É natural a presença dos fracos e é natural que na luta sem trégua de todos contra todos sobre a terra, a miséria se refugie onde puder, inclusive nas religiões. Como se puder pretender aplicar a tais seres a lei dos santos, dos super-homens heróicos. Que se poderá conseguir de uma tal aplicação, senão adaptações, seres híbridos, naturezas contorcidas, mentiras? Como poderá a massa fornecer certos heróicos superamentos, como se poderão pedir certos sacrifícios supremos a quem não é forte e maduro? Como pretender que no mundo onde tudo é ataque e defesa, a piedade não venha a ser utilizada como elemento de defesa? Todavia, em meio a tantos contrastes, contrafações e traições, ele não podia deixar de admirar a sublime ingenuidade e a coragem do espírito que, descendo do céu, pretendia inerme, desdenhando os meios humanos, impor-se a este mundo infernal de força e de miséria. Não podia deixar de admirar aquele espírito tanto mais que, muitas vezes com tão estranhos meios, conseguira vencer. Haveria, pois, no espírito uma arma, uma força secreta, um método de luta que, apesar de tudo, lhe permitia vencer?
E como o mundo, mestre nas lutas, não percebera o novo meio de lutar. Fazia tais perguntas agora que estava no mundo e assumia seus pontos de vista, suas dúvidas e suas incertezas. Agora que estava no mundo, gostava de revirar a face da verdade que já conhecia para contemplar o lado oposto. Com isto, exercia controle sobre si mesmo, conseguia um equilíbrio mais seguro e consciente, de modo que a sua nova verdade fosse para sempre temperada e fortalecida pela vitória sobre todas as tempestades. Nesta revisão e nesses contrastes, não encontrava contradições nem renegações, mas o cumprimento de um dever, o dever de continuar a vida a qualquer preço, de consolidar, se possível, a sua posição, tornando a encontrar o eu mais profundo de si mesmo. O dever de corrigir eventuais excessos e de compensar concessões eventualmente unilaterais com outras tomadas do ponto de vista oposto. Sua natureza era muito rica de valores espirituais para que um contato com o mundo pudesse apagá-las e substituí-las. Momentâneo admirador de Nietzsche, não cairia no trágico epílogo, a louca exaltação do super-homem a qual fugiram todas as verdades. Nada desta unilateralidade havia em sua natureza rica de contrastes, pronta a perceber todos os aspectos das coisas. Algo aprendi agora, abrindo os olhos para a realidade humana do mundo. Aprendia que, onde tudo é luta, é natural que a força tome para si todas as coisas, e que o Evangelho seja considerado como verdade pelos fracos, que nele se amparam, e como mentira pelos fortes que o repudiam. Aprendia que o tão condenado egoísmo é necessário e que o altruísmo tão exaltado é individualmente uma utopia e um prejuízo. Compreendia que as virtudes são coisas para serem recomendadas e exigidas ao próximo, pois constitui um ótimo meio de submetê-lo e explorá-lo, mas não são coisas que se pratiquem, porque só trazem sofrimento e limitação. Compreendia a utilidade da astúcia, do apego aos bens, da elasticidade de consciência, do ataque e da defesa. Aprendi que aquilo que se exalta em público é apenas uma atitude a qual, com o louvor, procura se compensar e mesmo incitar enquanto traz utilidade. Compreendia agora muitos embustes, o jogo dos bastidores e muito do mecanismo secreto da vida social, tão agradável, visto de fora, com sua distante aparência. Persuadira-se também que a idiotice iludisse com esta realidade infernal, que em verdade aqui embaixo Deus está longe, tão longe que não se pode ver. Sua ação custa tanto para se mostrar no fundo dessas trevas que praticamente é como se Deus não existisse, e assim se explica como tantos podem viver como se Deus nada fosse. A cada passo nesse mundo, a matéria nega o espírito. A terra é vitoriosa sobre o céu, a experiência é contra a fé, a realidade esmaga o ideal. Que lhe pedia o mundo? Além da mentira das palavras, que coisa realmente lhe pedia a todos? Que ganhasse riquezas e as acumulasse, porque só o rico é respeitável. Ser besta de carga, ávida e impiedosa. Ser máquina de fabricar dinheiro. A gente só compreende e admite o triunfo sobre a terra. Os triunfos do céu não se veem, não se compreendem, nem se admitem. São sonhos de exaltados. Enquanto ele se consumia em tais afirmações, era um ocioso. Enquanto não dava provas de saber vencer no mundo, obtendo sucesso por qualquer meio, era um imbecil. No fundo, diziam-lhe que atirasse fora do supérfluo, demolisse o espírito, se tornasse normal, entrasse na fila, se tornasse o homem do tipo em série, como os outros que vivem na terra e não no céu. Enquanto ele não tivesse adquirido todos os defeitos, as culpas, as fraquezas, as baixezas humanas, seria visto como suspeito. A tentativa de evasão não se podia admitir e gerava desconfiança. Isso não era fraternidade na miséria, mas declaração de superioridade e desafio. Era a pretensão de estar subordinada a outra lei para se eximir da lei de todos. Era soberba imperdoável e ofensiva soberba.
Para ser compreendido, admitido e tolerado no mundo, tinha que fazer suas as leis da terra, onde a revolta é virtude. Devia operar um processo inverso àquele já realizado na ascensão mística, o processo de bestialização.